Tem muito, outro dia tem nada, outro dia luxando, outro dia apanhando, outro dia trabalhando, outro dia ganhando, outro dia... Meu passinho doidão, abre um espaço pro pai brincar. Pega rascada, rascada, digue-já. Dois pra lá, dois pra cá. Dois pra cá, dois pra lá. Dois pra lá, dois pra cá. Bom dia, pessoal. Mais um vídeo aqui pro canal Nômade Passaporte. Iniciamos o ano de 2026 agora com um podcast aqui. Para alguns brasileiros, o ano ainda não iniciou, estão no carnaval, pulando ali. E inicio o ano aqui com uma entrevista com meu amigo, colega, funcionário do Correio, o Barbosa. Vocês sabem, o meu canal principal, que eu sempre falo aqui e trago vídeos para vocês aqui de vários temas. E hoje dou o ponto inicial pro canal Nômade Passaporte Cast. Segue aí também nas redes sociais. E, pessoal, como que eu sempre falei aqui no vídeo, aqui no ano de 2025, que o melhor investimento que a pessoa tem é pegar a câmera, o celular e falar. Abrir seu coração e falar. E gravar, que é onde que eu tenho a tese que o dinheiro, ele encontra no digital. E aqui, Barbosa, sem roteiro. O pessoal já me conhece, eu sou o Fernando. Com um sonho, eu falei sonho brasileiro, né? Tem um sonho americano, sonho brasileiro. Conhecer lugares, mundo e tentar ajudar as pessoas de uma certa forma, saber investir, saber se posicionar no digital, porque eu sempre falo que não importa o que você está fazendo, pega o celular e grava. Hoje, o tema que eu vou falar aqui com o Barbosa é sobre os Correios. 20 anos de funcionalismo público, Barbosa, passou por vários governos, passou por várias crises. E, Barbosa, o que ocorre hoje no Correio sobre esse arrombo de mais de 20 bilhões? Então, bom dia a todos, né? Meu nome é Barbosa, eu sou funcionário do Correio, inclusive mais de 20, estou com 37 anos no Correio, né? E sobre os Correios, nós tivemos um momento aí, inclusive 2019 e 2020, que passou por aquela crise, né? E teve um papel de destaque, inclusive a empresa, tem uma empresa de 360 anos, né? No Brasil. O Correio é uma empresa pública de economia mista, ligada ao Ministério das Comunicações, e tem uma importância muito grande na parte social para a população, né? Na entrega de livros, na vacinas, atende 5.570 municípios no país, todos os locais que você vai ter um Correio, né? É uma importância grande nessa parte social. Houve um destaque, inclusive, nesse período de crise aí, em relação ao e-commerce, às vendas de Mercado Livre, né? E de lá para cá nós tivemos alguns problemas, né? Inclusive a divisão aí estratégica errada, né? Porque no mundo, os Correios no mundo também está passando por uma crise, além do Correio brasileiro, o próprio Correio americano e vários processos de privatizações que houveram, levaram crise, inclusive, aí em outros países, né? E o Brasil hoje, nós estamos vivendo uma crise grande no Correio, que em função, inclusive, de uma política do governo aí em relação a taxar, né, que o pessoal chama taxa das brusinhas. Antigamente, inclusive, né, o pessoal comprava o e-commerce pelo Correio, né, a nível internacional, e vinha tudo pelos Correios. Inclusive, o Correio cobrava uma taxa de entrega, no caso que a pessoa não conseguisse entregar em casa, ele vinha e cobrava R$15 para a pessoa retirar no próprio Correio, quando não era tributado, porque a Receita Federal tem, no Paraná, né, tudo que passava por lá, uma forma, inclusive, de analisar qual a mercadoria a pessoa estava comprando, mas era milhões de correspondências que vinha pelo Correio, antes da taxa da brusinha. Infelizmente, né, o governo teve uma política aí que nossa posição foi equivocada, de ir à China, fizeram um acordo com a China lá, de instituir, inclusive, um galpão enorme aí da Shen ao lado do Correio, no aeroporto internacional, e com essa taxa da brusinha levou ao primeiro processo de crise, que os milhões de correspondentes que vinham pelo Correio, qual o governo criar uma taxa para ele arrecadar, o Correio deixou de arrecadar, o governo passou a arrecadar esse dinheiro. E aí levou uma parte financeira importante da empresa, já começou aí a problemática. Além disso, o governo criou um decreto onde tinha exclusividade dos Correios os pequenos pacotes, nós chamamos até de petit paquet, né? Que é o primeiro pacote, pequeno pacote em francês, pela União Postal Universal. Eles criaram o petit paquet, que é um pacote pequeno, e o colis postal, que é um pacote grande, na linguagem universal aí, que tinha, né? Na União Postal Universal. E em relação a essa questão dos pequenos pacotes, o governo cometeu um outro erro também de quebrar a exclusividade do Correio. Ao abrir a exclusividade do Correio, todo o pessoal agora pode montar, inclusive, uma empresa e entregar encomenda. Tá. Bom ponto. Antes desse marco, que era só o Correio, que só o Correio ele tinha um monopólio. Como que o Correio ele dava lucro nesse período? E assim, você pegou aquele período que você começou a abrir conta nas agências. Aí o que eu sempre falo aqui no canal, que o mundo ele tá em evolução. O mundo ele não é estático, não tá parado, ele tá sempre em movimento. Será que a instituição nessa aceleração de mundo, de questão do digital, não acompanhou?
Sim, nós tivemos problemas, inclusive, tecnológicos, né? Porque, por exemplo, a empresa ficou parada, né? No tempo. Nós tivemos um último concurso no Correio em 2011 e de lá para cá não houve investimento tecnológico pesado na empresa. Nós ficamos com uma situação operacional totalmente obsoleta, né? Nós estamos com os computadores hoje tudo velho, tá? Enquanto a concorrência, né? Da hora para outra surgiu no Brasil e investiu 34 bilhões aí em questões digitais. Inclusive, engoliu a situação da nossa empresa, né? Por causa do problema do governo, que acabou não fazendo investimentos, né? Mas o Correio, antes desse marco, dava lucro ou já havia em déficit? O Correio sempre deu lucro, né? É uma empresa, inclusive, que não tinha os concorrentes que tem hoje e dava, sim, lucro. A empresa, inclusive, os trabalhadores recebiam participação no lucro. Tivemos um período aí, inclusive, no governo do Bolsonaro, que eles falam que deu lucro, mas eles arrancaram 50 cláusulas do acordo coletivo de trabalho dos trabalhadores no STF. Houve um julgamento lá de 11-0 contra os trabalhadores e implementaram a retirada de 50 cláusulas. Inclusive, teve uma ministra lá do TST que falou que nunca na vida dela houve uma situação dessa, né? E nesse período acabou dando um lucro na empresa, por quê? Porque os trabalhadores perderam 50 cláusulas do acordo, e cláusulas inclusive financeiras, como a questão do Vale Peru, né, que o pessoal fala aí, ticket extra, 70% de gratificação de férias, várias coisas aí. Assim, seria tipo um 14º? É um vale extra que recebe no final do ano, né? Para o pessoal poder fazer uma compra de Natal, né? Aí as pessoas tinham condição de comprar um peru, tá? E ter uma ceia melhor. Acabou, inclusive, aí, numa polêmica que se estabeleceu esse ano, inclusive, nossa campanha salarial novamente, né? Essa polêmica sobre o Vale Peru e a empresa, inclusive, nós ganhamos o acordo coletivo no TST, que houve um julgamento em dezembro, uma paralisação da categoria, julgamento no TST, nós ganhamos. Aí a empresa fez um recurso no STF, onde o Alexandre de Moraes deu um parecer lá, por uma canetada só, retirar o plano de saúde nosso, que a situação está precária, a gente está pagando e não está sendo atendido, o Vale Peru, 70% de gratificação de férias e hora extra de 200%. Então essas medidas, nós estamos até inclusive lutando contra essa medida do governo de ter recorrido ao STF. Entendeu? E o Vale Refeição de vocês, eles acompanharam o IPCA? Sim, acompanha foi por reajuste aí do NPC, que é o reajuste que a gente recebe salarial. Inclusive, nós tivemos aí 5,10 de reajuste agora na campanha salarial, inclusive. Né? É, porque eu falo assim, porque hoje os alimentos, caro, Barbosa. Eu até passei vergonha na semana passada, eu saí no mercado, 3 sacolas e deu R$100. Meu, peguei. Aí eu passei vergonha por quê? Porque eu fui conferir a nota. Eu falei, moça, acho que tá errado. Quando ela olhou, mostrou detalhado ali e tava certo. Então, por isso que eu tô te perguntando se o Vale Alimentação de vocês, eles acompanham a questão do reajuste do IPCA. Porque tem algumas empresas, algumas instituições que eles dão aquele aumento ali mínimo e não acompanham, né? Nós acompanhamos pelo NPC, né? Que é quando teve o reajuste da categoria salarial, que é a partir de 1º de agosto, inclusive a nossa database, inclusive houve uma eclosão da greve em dezembro em função de que a empresa queria pagar só a partir de abril, aí os trabalhadores, houve uma paralisação, nós fomos ao TST e conquistamos o reajuste a partir de 1º de agosto, que agora, inclusive, vão pagar no dia 20 agora, essas diferenças salariais de agosto até a data base. Então, de agosto a janeiro vai ser paga agora no dia 20 o reajuste salarial, inclusive o Vale Alimentação e Refeição, né? Porque realmente, como você falou, a alimentação está muito caríssima, né, no mercado, a gente vai lá comprar, mesmo que os caras fazem propaganda que houve uma baixada do arroz, do feijão, mas o café está caro, a situação está cara para o trabalhador, né? Inclusive a maioria da população hoje ganha salário mínimo, né? Vive até com o apoio dos aposentados nesse país, né? É por isso que eu acho que eu tava até falando para um colega lá que muitas pessoas não querem ter filho. Eu vi um vídeo para você ter um filho do 0 até os 18, mais de R$200 mil. O custo, né? Do 0 aos 18 anos. E tem que levar até a faculdade também. Até a faculdade. Muito mais ainda, né? Por exemplo, eu tenho 2 filhos, um se formou em engenheiro eletricista, mas foi um curso, foi faculdade particular, né? E o outro também que é design de animação, também faculdade particular. Mas eu e a mãe, pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo, nós conseguimos fazer isso, mas não é real de todos os trabalhadores. Muito, inclusive, tenta a escola pública, né? Que é uma disputa muito grande, inclusive, é uma conquista que o trabalhador tem de estudar numa universidade pública, mas é muito disputada, né? Para poder se formar, né? E assim, eu fiquei meio confuso de entender esse 20 bilhões de déficit que tem do governo, eles vão vender alguns prédios, leiloar, né, para pagar esse déficit, mas é da onde essa dívida? É o que eles devem? Então, essa dívida tem um problema em relação ao plano de saúde, né, que o custo é muito alto, inclusive eles passaram o custo do plano para nós, antes a gente pagava... Você pode falar quem é a operadora do plano de saúde? Nosso é o próprio plano de saúde que chama Postal Saúde. É um plano de saúde que foi criado pela empresa, né? Mas é uma empresa privada, né? Plano de saúde. Não, é Postal Saúde mesmo. Ah, tá. Aí é uma empresa criada que foi Postal Saúde e o Postal Saúde é que a gente utiliza. Mas aí, antes a gente não pagava mensalidade, só pagava aquilo que a gente usava. Aí teve o acordo lá, na época do governo Bolsonaro, que nós perdemos a questão e passou a pagar uma mensalidade, inclusive, além da mensalidade, uma coparticipação.
Então, por exemplo, eu estou pagando hoje quase R$1.200 de plano de saúde, que eu pago os beneficiários, mais aquilo que a gente usa da coparticipação e também em caso de cirurgias, né? Eu fiz uma cirurgia da coluna, do joelho, aí tem os custos da cirurgia que foram feitas, entendeu? Aí tem as despesas médicas, então é compartilhado entre os trabalhadores. Aí o plano de saúde é uma coisa que levou à questão do prejuízo. Tem um problema também do fundo de pensão nosso, né, que chama Postales. O fundo de pensão fez algumas aplicações erradas no movimento aí acabou os trabalhadores pagando. Houve um rombo de 23 bilhões de reais que nós estamos pagando uma contribuição extra durante 23 anos. Aí depois eles fizeram outra aplicação, certo? Isso foi no ano de 2024, mais ou menos, por aí. Aí teve depois outro rombo agora recente também, de 10 bilhões, e eles estão cobrando numa contribuição extra de 75% sobre o 13º. Para não incluir na contribuição extra, que já estava cobrando mensal, os conselheiros lá resolveram cobrar 75% do 13º. Então, toda vez que cai o nosso 13º, nós temos que cobrir um rombo também do fundo de pensão. Por que isso ocorre? Porque o fundo de pensão é a patrocinadora, que é o Correio, e os participantes que contribuem. Certo? Aí nós que somos participantes, toda vez que o plano, o fundo de pensão fizer uma aplicação, se der lucro, é repartido entre as partes. Mas se tiver prejuízo, aí o prejuízo é repartido entre as partes também. Então nós estamos no prejuízo. Aí quando tem um prejuízo, como é compartilhado, a gente é obrigado a pagar, como teve os 23 bilhões e também agora os 10 bilhões. Certo? Aí teve também a situação da crise financeira, pela falta de investimento do governo, né, que não está tendo, né? Tem o passivo trabalhista também, que é muito alto, o Correio tem um passivo trabalhista altíssimo, né? Várias ações judiciais aí, que inclusive tem até hoje na internet aí, os advogados fazendo propaganda de processos contra o Correio, em plano de cargos e salários, em acidentes de trabalho também, né? Aquele desvio que eu falei pra você. Isso, então. Que antes o Correio nunca abriu conta. Eu acho que eu não lembro que ano que foi, que não tinha abertura de conta, o cara ficava lá com os pacotes, aquela coisa, aí depois, uma hora pra outra, você vai ter que abrir conta, pagar a conta, não é? Isso, aí teve, a abertura de conta teve em 2002, né, até 2009, que abriu conta. Inicialmente começou com o Banco do Brasil, depois passou pelo Bradesco, né? O Banco Postal, que a ideia inicial do Banco Postal era colocar o banco cidades onde não tinha banco. Mas na verdade isso não ocorreu, eles implementaram o Banco Postal para tudo quanto é lado, entendeu? Depois eles resolveram finalizar o Banco Postal, a partir de 2009 para cá eles acabaram finalizando, então não há mais o funcionamento de banco a maioria da cidade. Tem uma outra cidadezinha pequena aí do país que tem o banco ainda, porque não tem banco, ainda tem a situação do Correio, mas é muito pouco. E eles estavam falando em talvez criar um banco digital, surgiu a ideia, mas não foi operacionalizada a situação da ideia de se criar um banco digital do próprio Correio, entendeu? Agora tem uma novidade que surgiu no mercado, é que o governo, em função de que tem 5.570 municípios, o Correio tem lugares onde não dá lucro, que o Correio tem que subsidiar pelos estados de São Paulo, Rio, os maiores estados que dá lucro, subsidia os demais. E o governo agora está se cogitando a possibilidade do governo criar uma forma de aportar recursos no Correio em função da situação aí das entregas, né, que é feita, né, na parte social pelo Brasil todo, que a situação que está a empresa hoje não suporta. Então nós tivemos aí agora recentemente 12 bilhões, né, que o governo liberou os bancos a emprestarem ao Correio. O Correio teve um empréstimo de 12 bilhões e tem uma discussão aí do governo aportar mais 8 bilhões para cobrir esses 20 que você está falando aí que houve dessa situação. Mas acho que foi uma má gestão dos caras, entendeu? Então, é o que eu não sei por que eles fizeram esse marco, porque eles não tinham concorrência, porque eu conheço muitos colegas que eles fazem entrega com os veículos ali, aqueles pacotes do Mercado Livre. Ali eles ganham por volta de 250 por dia, pega os pacotes no local, retira, e imagine isso tudo no Correio, com funcionário. E qual foi o último ano que teve concurso pro Correio? O último ano foi 2011, né, que teve concurso do Correio. Inclusive, a maioria dos trabalhadores do Correio hoje tem cerca de 40, 50, 60 anos. Poucos têm 30 anos, inclusive, que entrou em 2011, entendeu? A maioria da categoria está envelhecendo e tem um problema também de saúde, que é grande também na empresa. Temos quase mais de 7 mil trabalhadores aí com problema de saúde no Correio, né? Tem muitos afastados, inclusive. Eu nem sei se existe ainda carteira, faz tempo que eu não vejo carteira. Tem carteira ainda? Carteira existe ainda, mas o foco dos carteiros hoje também está sendo a entrega de encomenda, né? Tem poucas cartas, né? Com um veículo. Com veículo. Aí eles saem com veículo e fazem a entrega da encomenda. Porque mesmo, inclusive, os concorrentes, eles priorizam ganhar dinheiro nas 350 maiores cidades desse país. Eles não conseguem chegar, por exemplo, do Oiapoque a Chuí, em determinadas cidades como no Amazonas, que o Correio chega de barco. Aí eles mantêm uma parceria com o Correio. Mesmo, por exemplo, quando as pessoas compram pela internet
pelos concorrentes, eles têm uma política de logística reversa. Para devolver, liga e tem a opção de devolver no correio, ou agora que eles criaram alguns postos deles, que as pessoas vão lá e entregam no posto dele. Mas ao entregar no posto dele, o cara não recebe de imediato. Se postar no correio, ele recebe de imediato. Então tem essa opção ainda das pessoas pegar a logística reversa e devolver pelo correio, né? Mas eles já estão instalando, inclusive, postos deles de você devolver a mercadoria pelos próprios postos deles, entendeu? Quando você compra. E nesse intervalo de 10 anos, quantas greves correio fizeram? Ih, cara, eu tenho 37 anos, já perdi até a conta de quantas greves fiz. Eu acho que mais de 30 que eu fiz, né? Eu, inclusive, sou anistiado, né? Em 88, foi uma das primeiras que eu fiz, a gente não tinha nem sindicato ainda. Fundamos um sindicato, fundamos uma federação, fundamos uma organização nossa de luta, né? Porque até então a gente não tinha sindicato. Mas de greve eu já perdi até conta, mas eu acho que mais de 30 teve todos os governos. Qualquer que seja o governo, a gente tem que fazer uma greve no correio, porque nós somos considerados também os primos pobres do governo, né? Todas as estatais, os caras ganham bem, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, mas o correio é considerado o primo pobre. O salário não é, a pessoa faz uma propaganda, mas é uma empresa pública federal, vocês ganham bem, mas não é bem assim, entendeu? Acho que um dos maiores vale alimentação. O salário tá variando aí, um cara que é novo aí, de 2 e pouco, mais ou menos, 2.600, não passa disso aí, entendeu? É pouco. É que nem aqui em São Paulo. É que tem os benefícios a mais, o vale alimentação e refeição. Que vale refeição que é um dos maiores. É um valor considerável, entendeu? É que nem em São Paulo, né? Eu sempre falo que um policial militar aqui em São Paulo, é muito baixo. Você, acho que tá ganhando em torno de R$4.500. E tinha que ser um dos salários maiores, né? Do Brasil. Assim como os professores também, né? Sim, os professores também. No estado tem o problema dos policiais que ganham um pouco, a situação das delegacias são precárias, tem um problema aí estrutural do próprio estado, assim como na saúde, a educação, mas os professores e os policiais deveriam ganhar um salário melhor e não ganham, né? E a gente tem esse problema aí da segurança, que é um problema sério. Esses fechamentos de agências que eles querem fazer, eles vai fazer o que com os funcionários? Eles estão diante dessa crise aí que eles criaram, colocando um plano de reestruturação da empresa. E essa reestruturação passa por demitir 15 mil funcionários e fechar 1.000 agências. Além de vender os prédios do Correio, colocar a leilão os prédios do Correio. É dele mesmo, os prédios? Prédios próprios da empresa. Tem muitos prédios que o Correio constituiu em diversos municípios do país e que ele está colocando agora a leilão para tentar capitalizar algum recurso financeiro para a empresa, né? Então eles estão dentro desse plano de reestruturação aí, das demissão das 1.000 agências e também da venda de alguns imóveis, tentar reestruturar a empresa, né? Mas nós tivemos durante, inclusive, a paralisação do Correio agora em dezembro, a fala do presidente da República, colocando que ele é favorável que seja feita uma parceria, inclusive com a empresa italiana ou alemã, mas ele prioriza, inclusive, o Correio italiano, que tem problemas, inclusive, no Correio italiano, não é? Mas parceria? É uma parceria. Uma PPP? É uma PPP. Uma parceria que seria, inclusive, a abertura do capital da empresa completa, né? Aonde o governo poderia ficar com 50% mais um e abrir a parceria para... O Banco do Brasil é assim, o Banco do Brasil, né? É misto, né? O Banco do Brasil é uma empresa SA, a Petrobras também é, né? E eles também querem fazer essa política do Correio, de transformar o Correio como empresas em parcerias com o Correio. Mas assim, você como funcionário, você acha que não vai ser bom? Eu acho o seguinte, que o Correio, para poder, inclusive, se manter no mercado de trabalho, ele teria que fazer uma reestruturação trazendo os concursados. Inclusive, foi feito recentemente um concurso com 3.000 funcionários, que eles até agora não convocaram ninguém. Ninguém? As pessoas estão na lista de espera, quase completando 2 anos, e a empresa não contratou. Então, nós achamos que tem que trazer essas pessoas para dentro, reorganizar a empresa, para depois você abrir, inclusive, um plano de demissão. Eles querem fazer o inverso, eles querem abrir o plano de demissão para conter custos, né? Diminuir os custos que tem na empresa, e tentar equilibrar a empresa com demissão de trabalhadores. Aí, inclusive, vai acabar prejudicando, sobrecarregando nós que estamos na empresa que ficar, entendeu? Então, se não, trouxe, inclusive, um presidente que é indicado político lá do Banco do Brasil, como um grande administrador, para fazer esse tipo de processo. E nós achamos errado, inclusive, o posicionamento do governo. Porque, ao ele fazer isso, ele vai trazer um problema para nós. Porque, ao se demitir as pessoas, inclusive, com mais idade, que têm experiência, que vão sair da empresa, vai sobrecarregar os que vão ficar e não vai estruturar a empresa coisa nenhuma. Que teria que estruturar para trazer as pessoas que estão dentro, organizar e fazer a coisa. E não fechar a agência, inclusive, também, né? Porque, ao fechar a agência, você pega as cidades por aí que tem um funcionário que faz tudo na agência, em alguns municípios pelo Brasil. Aí. Quando, inclusive, o cara sai de férias, a agência às vezes tem que fechar se você não deslocar uma pessoa para aquela agência que está lá, entendeu? E às vezes ele mora naquela região. Exatamente. Imagina ele se deslocar para outro lugar. Imagina se você fecha a agência do Correio, ele é obrigado a sair daquele município e ir um município mais próximo. Mas às vezes o município mais próximo é mais de 100 quilômetros da casa dele, para poder fazer um serviço postal. Na função de que o governo está querendo fechar 1.000 agências. Nós achamos um contrário disso. É o que eu perguntei para você. Eu não sei o que fizeram com o pessoal da Sabesp.
da Sabesp. Na Sabesp teve um plano de demissão, inclusive, que eles demitiram muitos trabalhadores, né? Acabou, inclusive. Não ficaram. Não ficaram, a maioria saiu, né? Agora é uma empresa privada, né? Que é tal da nova Sabesp aí, que inclusive é precário, né? Tendo na região, os caras estavam reclamando aí de água suja na torneira, eles jogando água de esgoto dentro do rio Pinheiro, que nós estamos mais de 30 anos, né? Pagando para limpar aí, os caras vai lá e o rio nunca, eu tô mais de 30 anos aí falando, o governo, vários governos, né? Falar que o rio vai ser limpo, que nós vamos poder andar de barco, pescar, e até agora nada. Eu fiz um vídeo, Barbosa. Eu tava até de moto, lá na João Dias. Um vídeo, aquele casal, infelizmente, que ali acabaram se perdendo, por causa daquela enchente, lá na Carlos Caldeira. Sim. Tudo aberto, porque assim, em outros lugares ali é tampado. E geralmente eles fazem pra pessoa caminharem. E ali eu vi a negligência, ali, da Sabesp, né, que era recurso ali, responsabilidade da Sabesp. Eles já sabiam que lá enchia ali e não colocaram barricada. E acabou acontecendo essa tragédia. Exatamente. Inclusive teve um caso mais agravante ainda, que era onde tem o pentacampeão lá, o companheiro lá que ganhou lá, coisa, né? Esqueci o nome dele agora no momento. Cafu? É o Cafu. Tem uma fundação lá. Pô, ali tem um bairro, Jardim Irene, que um lado é São Paulo e o outro lado é o Embu. A Sabesp teve a coragem de fazer todo o muro de proteção da água do lado de São Paulo e não fez do lado do Embu. Aí não adiantou nada as pessoas que vivem ali e convivem com a enchente direta, porque a chuva vem e quer ocupar um local onde passa o rio. E como é um absurdo o Estado fazer e permitir fazer uma coisa dessa, e inclusive era do Estado ainda, a Sabesp. Eles privatizaram agora e tá lá a situação. Um lado que é do Embu não tem recurso, parece que houve uma pressão da população local e parece que agora que eles estão falando liberar o dinheiro para fazer a outra parte. Isso é um absurdo que é o Estado, né? Assim como é no transporte também, por exemplo, no transporte. A gente pega um ônibus, desce no Capão Redondo e não paga a integração. Do lado, quando você desce na Vila Sônia, você é obrigado a pagar dois transportes. Quando lá do lado do Capão Redondo, o que as pessoas fazem? As pessoas migram pro lado do Capão Redondo. É um sufoco de manhã você pegar um trem ali também. Né? Sim, sim. É aquela coisa que eu sempre falo. Dinheiro tem. Exatamente. Dinheiro tem. A gente sempre vê nos noticiários vários escândalos, INSS, Banco Master. Eu acho que é falta de não querer fazer, né? Porque dinheiro tem. Dinheiro tem muito. A gente paga muitos impostos, né? A gente, por exemplo, praticamente no Brasil, uma carga tributária muito forte em cima dos trabalhadores, né? O governo arrecada uma grana violenta da gente. Praticamente nada é nosso, né? Tudo é do governo. Você tem que pagar. O carro tem que pagar imposto. A casa, se não pagar 5 anos, o município vai lá e toma a tua casa. Então não tem nada que é seu. Só o governo captar quase 70% do nosso dinheiro vai para o mão do governo. Eu fiz que a gente trabalha, entendeu? Eu fiz um vídeo, até brinquei. E você falou do problema da corrupção. Então tudo envolvido, né? O negócio do Banco Master, a corrupção do Estado em obras, essa situação toda que a gente vive. E a gente paga isso, né? A população precisa acordar para essa situação também, né? Que sempre nós pagamos uma fatura. Assim, é que nem eu falei, eu fiz um vídeo lá brincando, eu falei do Capitão América. Se você tivesse adormecido 10 anos, que nem você tá falando IPVA, IPTU, você acordar, você tá devendo pro Estado. Exatamente. Você vê o tamanho do absurdo. E é aquela coisa, o retorno é muito pouco. Até para morrer, né? Por exemplo, hoje os cemitérios são tudo na mão da empresa privada, que você morre e já tem que ir a funerária em cima de você ali para vender um plano. Se você não tem lá o terreno, você tem que arrumar uma forma de enterrar o teu ente querido. Aí você vai e se mete na primeira coisa que tem. Tem absurdo, inclusive, de ter empresa funerária que o escritório já é do outro lado, já manda lá você ir para assinar e fazer o serviço. Não tem uma forma de você... Esse papo de concorrência que eles falam aí, nesse caso não existe. Assim, eu tô meio por fora da questão da escala 6x1. Algumas pessoas falam que vai ser bom, outras pessoas falam que vai ser ruim. Qual a sua opinião? A escala de 6x1 é uma necessidade no Brasil, inclusive, de redução da jornada de trabalho. O ideal seria de 36 horas, né? Mas tem a discussão da escala 6x1 para gerar mais emprego, né? Porque hoje o trabalhador quase que não tem lazer, né? Tem até um artigo de um alemão aí que escreveu, mataram o lazer lá em 1900 e bolinha, né? No processo lá, e tem um artigo interessante sobre matar o lazer, que as pessoas não têm, né? Então, por exemplo, o supermercado, o comércio, as pessoas têm que trabalhar sábado, domingo, feriado, dia santo, né? E não tem espaço para lazer, não tem nada. A redução da jornada vai fazer, inclusive, com que as pessoas tenham um pouco mais de tempo e vai gerar mais emprego. Então é importante que haja a situação da redução da jornada aí, 6x1, entendeu? É uma luta necessária, inclusive, para os trabalhadores aí. Uma conquista importante no Brasil. Assim, eu sempre falo aqui nos meus vídeos que a ostentação da pessoa rica hoje é tempo. Que quem tem dinheiro tá malhando, tá ali viajando. E o pobre não. O pobre tá trabalhando naquela correria, quase não sobra tempo. E eu tenho colegas que trabalham no Atacadão, Açaí, e eles têm a política de não mandar embora o Barbosa. Por quê? A dificuldade que tem hoje dos jovens, a contratação. Porque assim, hoje os jovens, eles não têm muito compromisso. Assim, eles querem,
é que nem eu sempre falo no vídeo, hoje, para comprar um imóvel em São Paulo, a média, 400 mil. Isso eu tô falando à vista. Um carro popular, um Kwid, 70 mil. Se você pegar esse valor, 500 mil, dividir em 10 anos, um jovem vai ter que ganhar por volta ali mais ou menos 7 mil reais. Não tô colocando juros. Lembrando que a taxa de juros tá 15%. Se colocar, vai para mais de 1 milhão. Então, assim, ele tá vendo que não vai comprar nada, não vai conseguir nada. Ele fala assim, eu vou trabalhar para quê? Então, tem a dificuldade de contratação, mais ainda em área de supermercado, que é a escala 6x1, que ninguém quer. E nós temos também, né, no Brasil, que é importante ter também, o problema dos benefícios sociais, né, que tem aí Bolsa Família, tem pé de meia, tem um monte de coisa aí que a pessoa, inclusive, se apoia nisso daí para poder ter uma base de sustentação. Mas o jovem, como você falou da questão aí de mercado de trabalho, muitas das empresas, inclusive, estão tentando segurar o trabalhador hoje, porque sabe que os jovens não estão querendo pegar esse tipo de serviço. Tem também uma discussão sobre os jovens achar que é bom a pejotização, por exemplo, o cara abrir uma empresa, um MEI, e ganhar dinheiro no recurso, né, próprio no mercado, independente dele estar na CLT. Ele não quer, acho que de CLT é uma amarração para ele hoje trabalhar em CLT. Muitos jovens não querem trabalhar com a CLT. Inclusive, vai ter um debate agora no STF, já está lá rolando, que acho que assim que terminar o carnaval, o STF voltando em pauta, eles vão colocar, que é esse projeto de pejotização. Que eu não tinha visto. Todo o país, as empresas têm essa oportunidade de pegar o trabalhador sendo um PJ, sendo um MEI, entendeu? E isso vai acontecer, uma troca violenta de forma de trabalho. Vai deixar de pagar a CLT, porque é mais interessante você contratar a pessoa individualmente, pelo compromisso que você acha que vai ter lá, do que você manter a CLT, porque o custo da CLT, então tem essa disputa de mercado aí também, e a juventude que está embarcando nessa ideia da pejotização, né? Na Argentina, 5 dias atrás, aprovaram, né? Questão das 12 horas. Eu fiquei meio confuso, porque aqui já tem as 12 horas, né? Assim, quem trabalha 12 por 36, trabalha um dia sim e um dia não. Isso. Lá eles aprovaram, não entendi muito bem, aprovaram 12 horas, e a questão quase que nem vocês, a questão do 13º e das férias. Isso. Mas eu até falei, será que foi algum acordo, Milei, dos 20 bilhões de dólares que os Estados Unidos injetaram? Na Argentina, inclusive, é uma política dos Estados Unidos de querer dolarizar a economia, tanto na Argentina como na Venezuela. Essa intervenção que ele fez lá agora, ele está tentando, com o governo que está lá de plantão, tentar uma política de dolarização. Isso, inclusive, tem que ser discutido na América Latina de conjunto, né? Essa movimentação dos Estados Unidos, né? Porque ao se dolarizar a economia, nós vamos ter esse problema que teve lá com o Milei. Ele aumentou a jornada de trabalho e reduziu o direito do trabalhador, 13º, férias, tudo isso vai deixar de ter, né? Assim como também a pejotização do Brasil, de certa forma, vai trazer isso. O trabalhador acha que é vantagem para ele, mas nós vamos ter problemas que não vai ter essa disputa de mercado individual para todo mundo, entendeu? Então vai ser uma situação complicada também no Brasil. Eu já fiz alguns vídeos, a questão do Brinks, né? Até mesmo a questão que o Lula, quando ele falou a questão do dólar lá, o Brasil é potência. Na época do Lula, 2002, ele estava junto com o Henrique Meirelles, que era o ministro de Economia. Para poder ganhar a eleição. Eles conseguiram, naquele período ali, vir guardando dólares, que se eu não me engano, o Brasil ele tem mais ou menos, acho que quase 400 bilhões de dólares. Então assim, a gente... A balança comercial, você fala. A gente é autossustentável. Que quando aconteceu aquelas taxações, o Trump ele recuou. Então o Lula ele estava correto. E a questão do ouro, aqui o Brasil, se eu não me engano, acho que é a quarta ou a quinta. Eu acho que o Brasil ele tem mais uma quantidade de ouro mais do que a China. Então aí ficou aquela coisa, porque assim, eu sempre falo aqui nos vídeos, cara, os Estados Unidos ele tá com uma dívida trilionária, 38 trilhões de dólares. Então assim, quase impagável, né? Então por isso que eu acho que essa política do Trump, que nem a gente viu na Venezuela, né? Ali não era para melhorar a vida do povo, porque tirou, ali capturou, que nem falei no vídeo, não sei se capturou, sequestra. Porque a Venezuela tem a PDVSA, que é a maior empresa de petróleo que existe, né, do planeta, e o Maduro, inclusive, utilizava a PDVSA como uma forma de reprimir o regime. Nós, inclusive, somos contra, inclusive, a forma da captura como foi feita do Maduro. Acho que o povo venezuelano deveria julgar o Maduro, não os Estados Unidos intervir lá e fazer o que fez. Mas não concordamos com o regime do Maduro, que é um regime ditatorial. Né? Deixaram o povo lá, como que sempre estava. E continua, as pessoas presas ainda, que soltaram algumas pessoas que estão presas. O regime lá continua, como essa vice aí do Maduro, continua com o regime ditatorial ainda lá da Venezuela, entendeu? As pessoas pobres lá, e algumas pessoas, inclusive, continuam presas. Liberaram alguns, mas continua a situação mesmo. Mudou grande coisa, entendeu? Porque o regime tem que ser trocado. Tem que ser um regime democrático, não a ditadura que é hoje lá. Uma ditadura. Mas ele fez um acordo com a presidente, né? Isso, tentou fazer um acordo para tentar controlar o petróleo e tentar disputa a nível do mercado mundial, né? Dos Estados Unidos. Porque ele falou inicialmente que ele iria dominar a Venezuela e tal. Aí teve que fazer um acordo com o governo de plantão lá para tentar ver se viabilizava alguma coisa. A Cuba que tá agora passando
Cuba tá passando essa situação aí e tá pedindo um recurso aí do Brasil ajudar a situação do petróleo. O Brasil tem como ajudar agora, vai depender da posição do governo Lula se vai fazer ou não, entendeu? Em relação à situação da Venezuela, né? A China parece que sinalizou de uma ajuda a Cuba lá, vamos ver como é que vai ficar a situação. Mas tem que ver se os Estados Unidos também vai deixar. Né? E no eles BRICS, querem que façam um acordo, não é? A verdade é essa. No BRICS, você falou anteriormente, tem a questão da moeda, né? Que o Lula até chegou a cogitar de criar uma moeda do BRICS. Se cria uma moeda do BRICS, a maioria da economia mundial tá no BRICS, né? Você pega a China, a Rússia, a Índia, a África do Sul, o Brasil e mais alguns países árabes que tentaram no BRICS aí. Então, é um temor pro Trump essa situação também de se criar uma moeda única, que vai ser uma disputa global, né? Inclusive econômica, né? Do planeta, se tiver uma moeda do BRICS, né? Então, e também essa corrida, né? Da inteligência artificial, da questão do ouro, a questão da prata, porque eu não sei se você sabe, a questão da prata, ela faz painel solar, chip. Então, tá uma corrida, aquela coisa, eles sempre ficaram manipulando mais de 20, 30 anos. E por isso que o Donald Trump, lá nos Estados Unidos, tem essa questão do Brasil de terras raras. Que nem aqui, o Brasil é rico em terras raras, né? Sim. Aí, assim, e eles querem essa disputa ali pra conseguir essas terras. O Trump também tá de olho nas terras raras do Brasil, né? Porque tem várias terras raras do Brasil. E se falou também da situação lá em relação à taxação que ele criou pro planeta aí, em relação ao Brasil, por exemplo, quando ele taxou o Brasil, uma bandejinha de asa de frango lá nos Estados Unidos estava $24, entendeu? Aí ele viu que a situação da economia americana também, houve pressão dos americanos sobre a situação, que eles dependem de questão de importação também do Brasil, né? Então, aí houve uma situação complicada para ele, não só no Brasil como no mundo, essa taxação maluca que ele criou aí, viu? E, em vez de buscar um problema para ele cria mais uns problemas para ele administrar. Além do ódio, né, que a população está começando a crescer nos Estados Unidos. Houve várias manifestações, né, nos Estados Unidos, tanto em relação ao problema da violência, como também ataque aos imigrantes, né? Tem boa parte da população hoje imigrante lá, parece que estão criando uma lei lá para proibir os imigrantes de ser candidato, porque tem senadores e deputados, até o presidente Obama, que era filho de imigrante. Até ele também, o próprio Trump, acho que tem familiares lá que é imigrante, e hoje está contra a imigração, né? E a imigração que constrói várias coisas nos Estados Unidos. É o ICE, a polícia migratória. Polícia migratória que está pegando pesado lá, e a reação, né? De vários estados no próprio Estados Unidos contra a política do Trump, né? E assim, é aquela coisa, como que eles têm a máquina de imprimir dinheiro, para eles são fáceis. Porque eles acabam imprimindo dinheiro, tem essa desconfiança, assim, e por isso que até o Brasil ele tá diversificando a questão da moeda, tá comprando muito ouro, tá comprando muito euro, né? E a China também fez aquele anúncio para não comprarem títulos, né, americanos, porque sabem que tá uma dívida ali impagável. Aí eu vou deixar para outro tema, que eu tava estudando sobre a questão dessa dívida, que nem nos Estados Unidos, eles devem 38 trilhões, eles devem para quem? Boa parte é pro Japão. E tem dívida pública também, entendeu? Alta. Aqui no Brasil também tem uma dívida pública alta também, né? Aqui eu acho que tá chegando quase 85%. Então. O Japão eu acho que já passou quase mais de 100%, né? Aqui. Só que ainda assim, aquela coisa aqui no Brasil ainda a gente tem aquela segurança em questão de dólares, né? Essa reserva. Assim, e sempre vai ter, aquele você falando, a questão da aposentadoria. Sempre eles vão vir com uma reforma, né? Isso. A última que teve foi em 2019. Muitos colegas não conseguiram se aposentar. Ficaram esperando, não conseguiram e ficaram com medo depois, porque ia ser mandado embora. Por exemplo, eu tenho 60 anos, agora dia 20 eu vou completar, e tenho direito à aposentadoria 100% lá, do pedágio que tem lá na lei anterior, que eu já tinha tempo anteriormente, garantiu o direito de eu me aposentar agora, mas eles já estão propondo para o ano que vem, qualquer que seja esse congresso que for eleito aí, eles vão propor uma reforma, eles podem aumentar a idade, inclusive aí para 72, estou falando 72 para a mulher e estão falando em 78 para o homem. Se isso acontecer, tampar o caixão, porque muita gente não vai conseguir chegar lá. A juventude hoje, que está nessa questão de pejotização aí, de outra alternativa de trabalho, não vai ter como aposentar, então está calculando de que forma ele vai se localizar no mundo do trabalho, além das tecnologias, né, que vem aí a robótica e toda a situação aí da revolução, né? Tecnológica, que vai acabar cada vez avançando, né? Até nos anos 90, 93, por exemplo, eu tinha um celular que era aquele tijolão, né? Ninguém tinha praticamente aquele celular lá, depois o analógico, depois veio a questão, hoje o celular faz tudo, o celular é um computador onde você resolve toda a sua vida, esquecer o celular em casa é parte de coisa que o cara fica naquele dia travado, né? É o que eu falei pra você, as pessoas ficam hoje a média 6 horas com celular, redes sociais. Então aqui o dinheiro, não importa o que você tá fazendo, você tem que digitalizar. Assim, e o que eu falo pra você, ali, quando eu falei, a questão da mão de obra, serviço braçal. Se você pegar, falei pro colega,
pedreiro, eletricista, pintor, meu, ganha muito mais do que um salário, como eu falei, se pegar um policial militar que ganha 5 mil, se perguntar pra um pedreiro, o cara que é azulejista, eu tenho um colega que ele faz tudo, só que a especialidade dele é banheiro. Meu, ele ganha muito mais. Ele ainda escolhe o trabalho. Ele só não sabe investir. Já tô fazendo a propaganda pra você, Marcão. Ele só não sabe investir. Ele tá desde 2020. Ele trabalha com um arquiteto. Não falta emprego. Mas nós temos um problema no Brasil que é também essas big techs aí, né? Os jogos das bets aí, tá se instaurando pra tudo lado e as pessoas pegam o dinheiro até do pé de meia, do não sei o que, e vai jogar. Tem aquele joguinho lá, o tigrinho lá chinês. Então há um vício, além de se falar a questão do celular, o tempo que o cara fica, tem esse negócio com os times de futebol também agora estão entrando no negócio das bets aí e tudo mais. E isso tem levado um setor importante da população pegar o mínimo que ele tem de recurso e apostar na vida, né? Porque vai ganhar dinheiro fácil. Então esse é um problema sério também pra população. Mas eu falo aqui nos vídeos, cara, o cara que não faz nada, o cara que tem vergonha de gravar, não quer fazer nada, não quer se esforçar nada, eu falo, Barbosa, meu, vai jogar. Joga joguinho online. Porque você não quer fazer nada, fica contando com a sorte. É o cara que não quer fazer nada, Barbosa. E também tem esse negócio do influenciador, né? Então o cara queria em casa qualquer vídeo, qualquer coisa lá pra jogar na rede social e ele virar um influenciador. Que ele acha que vamos pegar aí 1% dessa população que vai entrar por influenciador. Então vai nessa ideia também. Eu tô falando assim, um exemplo. Barbosa, eu conheço pessoas ali na 25 de março, cara, Senegal, nigeriano, eles empreendem e eu fiquei na tese com meu amigo lá, meu, concursado, professor, só que a mentalidade dele não entra. Eu falei, se você pegar qualquer coisa, sair vendendo, empreender, você trabalha 12 horas, você vai fazer mais do que um salário mínimo ou que você ganha em 12 horas. Falei isso daí pra ele. Talvez nem todo mundo vai dar certo, mas boa parte vai dar. E assim, aí você tá falando assim, influenciador, vamos supor, você vende qualquer coisa, vou fazer um vídeo, colocar no Instagram. Vai te ajudar. Eu acredito que vai te ajudar. Ali. As pessoas estão vendo, estão acompanhando, e você tá vendendo, empreendendo e digitalizando. Só que eu vejo que as pessoas não querem, vai ficar pra trás. Tem gente que, por exemplo, é atrasado nessa questão tecnológica. Tem uns tiozinhos aí que tem comércio que ele não quer fazer investimento tecnológico, entregar, por exemplo, pelos motoboy, ou fazer a propaganda, como você falou, nas redes sociais para vender o produto. E é um erro, né? Porque hoje vai ser engolido. O cara dentro ele ficar lá atrás do balcãozinho dele se ele não fizer o trabalho tecnológico de venda, por exemplo. Se tiver uma farmácia, se não vender lá um dipirona o cara te entregar na tua casa lá, você não vai esperar o cara chegar lá para comprar teu dipirona lá na farmácia. E as pessoas, e o cara fica lá atrás do balcão, aí ele tem que, por exemplo, o remédio que você tem que pagar, e o cara não abre a cabeça de que ele tem que fazer o investimento tecnológico na farmácia dele. Aí fica um atraso, entendeu? Então, isso ocorre também por aí em determinados comércios que tem, né? Porque a disputa é muito grande no mercado. Né? 20 anos atrás, você comprava um terreno, deixava adormecido, dependendo da localidade, 10 anos, ia se passar seu terreno e ele valorizou 1.000, 2.000%. Você lembra lá no Santo Eduardo? Sim. Vamos pegar 30 anos, quem tinha na avenida principal, na Startup City, com terreno. O cara tinha um terreno ali de 100 mil, aquele terreno ali virou 1,5 milhão, 2 milhões. Então, o que eu falo, é ondas. Qual é a onda? Agora, esse período. Você tem que se digitalizar. E serviço braçal, eu acredito. Sim, e agora também tem uma novidade também, que muita gente está vendendo as casas onde ele mora para se deslocar para uma outra região do país, ou voltar para a terrinha dele, alguma coisa. Tem outros falei para você. Vamos voltar para o campo, comprar uma casinha lá, plantar criar galinha, porco e tudo mais, voltar à época que era anteriormente, porque a vida hoje da cidade é cruel, e tem todas essas situações, né? Mas é minoritário essas pessoas, mas existe esse movimento. Não, eu falei para você, lá, quando eu tava falando, eu comprei um terreno lá na Bahia, Iaçu, lá, perto da Chapada. Eu paguei um valor pago R$300 por mês. Terreno total, 24 mil. O que você compra aqui, 24 mil? Você não compra nem em uma comunidade. Exatamente. E assim, e o local, a cidade, o Barbosa, uma cidade desenvolvida, assim, sabe? Meu, natureza, perto da Chapada, ali, e em crescimento. Ah, não tem emprego, mas se você chegar ao longo do tempo, se aposentar ou trabalhar no remoto, né, digital, você consegue se manter. Porque assim, Barbosa, eu sempre falo aqui, hoje, um estúdio, a questão do Airbnb, que eu acho que o governo ele taxou o Airbnb, né? Colocou 44%, se não me engano. O cara vai comprar um estúdio, um apartamento ali de 50 metros quadrados e vai pagar, cara, R$400 mil. Assim, não tem problema, mas, meu, juros, e às vezes eu conheço um monte de conheço colegas que financiaram e estão quase perdendo imóvel. E a minha opinião, eu acho loucura a pessoa que ganha R$8 mil, minha opinião, eu não teria coragem de financiar. Eu conheço colegas que estão perdendo o imóvel. Que não tem, começou a pagar, veio alguma coisa, algum problema, saúde, filho ali, e estão quase perdendo, porque se deixou 3 ali atrasarem, aí já vai se tornar aquele processo, né? Tem
advogados, pessoas, investidores, especialistas em leilões ali, que acabam arrebatando. E aquela coisa, eu falei, você tem que ter um bom plano estratégico para saber na hora de investir. Então se a pessoa perde o emprego, ele acaba perdendo o imóvel também que tem, porque às vezes não consegue pagar, né? Tem problema também, hoje às vezes a pessoa faz investimento, mas tem que pagar depois o IPTU, pagar os condomínios, e aí o condomínio hoje pode processar agora, e aí o cara faz? Vai lá, faz um acordo, paga duas, enrola o processo, começa tudo de novo, até ele regularizar a situação, senão chega uma hora que vai para leilão, como você está falando, e muitas casas vão para leilão mesmo, porque há um crescimento também, um boom grande aí, de vários locais, tá se construindo prédio na cidade, na cidade, né? Só que tudo quanto é cidade que você vai, os caras estão fazendo prédios, né? Airbnb, pra poder vender, né? Isso, Airbnb, Quinta Andar, Isso, Booking, exatamente. às vezes pega... As grandes empresas aí da área de construção. Então teve um boom aí na construção depois da crise pra cá, que os caras estão investindo pesado aí. E as pessoas estão comprando, mas na hora vamos ver, da crise complicou, né? Porque às vezes o cara casa lá e tá sabendo que aquele amor todo, mas ele não tá vendo o CPF do sujeito. Quando vai dormir no teto lá, 7 meses, ele vai ver o BO, trouxe uma dívida danada de lá pra cá, e aí tem que separar. Aí que ele vai descobrir que ele entrou numa furada. E tudo isso acontece às vezes também. Né? E também os juros altos, né? Agora, quem pegou os juros de 2%, talvez pegou uma parcela boa, com um valor bem baixo. Agora, 15%? Eu tô falando pra você, teve uma colega lá, ela financiou um imóvel. Cara, eu sei que de 400 mil passou pra mais de 1 milhão. Que ela pegou mais ou menos 10, 12% ali. Não consegue pagar, né? Muito alto. Eu falei, você é corajosa. Aí ela trabalhava no shopping, ficou desempregada. Aí tava desesperada ali. Tem esse negócio dos bancos também, que nem o cara financia, às vezes, dívida com o imóvel, com o carro, aí vem e perde. Às vezes ele compra o carro, não consegue pagar. Daí o banco toma. Aí com a ação judicial, o cara vai lá, obrigado a abrir o portão, pegar teu carro e vai embora. Não, mas pior que carro. Carro, você acredita que tem mais facilidade? O carro para financiar, e também é outra loucura, que o carro você vai financiar ali, o cara que às vezes ganha até R$2.000, consegue financiar um carro de 200, e com a depreciação, o valor passa um ano, você pagou 100 mil, seu carro vale 50, não é? Quando você for revender, saiu da loja, você já perdeu o valor. Exatamente, aí perdeu o valor e o cara ficou num prejuízo grande, né? Porque vai depreciar o bem dele e não vai conseguir vender pelo valor que ele comprou depois. Tem que vender um mais barato, né? E assim... Se ele conseguir pagar até o final, né? Porque às vezes não consegue. E eu falo, em São Paulo, quem consegue andar de carro? Exatamente. Em São Paulo, muito trânsito. Muito trânsito, não dá. Tem uma opção agora de usar as bikes ou o cara comprar moto. Então tem um crescimento grande também de motos, né? Tanto em relação à questão do e-commerce, da entrega, como também da própria questão alternativa, do cara andar, se localizar nessa metrô também, cidade, né? Uma mobilidade, né? Quantos anos você escuta o metrô do Tabuão? O metrô do Tabuão, inclusive, né? É igual aquele metrô da linha Lilás, né? Que demorou anos para sair a linha do Capão Redondo. Quando criaram na Santa Cruz, deveria criar automaticamente com a interligação com o Capão Redondo, né? Ou lá o Ângela direto, né? Os caras ficam enrolando de governo em governo. E a luta política, né, que entra as divergências dos caras, atrasaram a obra, inclusive, do metrô do Tabuão, né, que vai chegar agora lá a linha amarela, mas depois de muitos anos, né, quase mais de 20 anos essa luta política aí, depois que saiu a Butantã. É um absurdo total. Absurdo. E a população paga caríssimo essas obras aí, né? Cada vez mais cresce, né? A esticada de linha, né? Esperamos que um dia chegue lá em Budas Artes, que a gente mora no Embu, o metrô chegar lá, né? 50 anos. Estão falando também na mobilidade numa grande obra aí da Raposo Tavares, que vai causar um desastre ali natural grande, né? Por quê? Porque vai ter que desapropriar muita gente, né? Pra você fazer qualquer coisa ali na Raposo Tavares. E ali de manhã é um sufoco pra se movimentar. Se você tentar 5h30 da manhã andar na Raposo Tavares, já é um trânsito infernal. Já, principalmente quando tem acidente. Exatamente. Lá. Aí tem esse problema da discussão lá de fazer uma obra por lá e vai desmatar alguma parte também da região do Embu para interligar ela lá com outros locais do Rodanel, da Reis do Tencourt e tudo. Acho que ficou legal aqui. Quer dar uma consideração final? Não, consideração final, né? Eu sou do Correio e acho que é uma empresa pública de mais de 360 anos, né? Defendo a empresa como empresa pública de qualidade, o governo tem que fazer investimento na empresa. Eu acho que esse negócio de parceria, como defende o governo, é errado, porque o Correio, ele tem condições sim, se tivesse o investimento tecnológico, de concorrer com as empresas que tem. O problema é que não está tendo, né? E a política que eles estão fazendo hoje é o oposto que é a defesa da empresa pública, né? Então nós não concordamos com o que está sendo feito hoje. Essa reestruturação de demitir 15 mil e fechar 1.000 agências é um desastre para a empresa. A gente tem que, inclusive, trazer os concursados para dentro da empresa, organizar a empresa, discutir essa possibilidade de se ter um banco digital da empresa, alguma forma de você modernizar a empresa, inclusive de forma viável, né? E só para terminar também, falar dessa questão do e-commerce, né? Que foi muito importante aí
a empresa no período da crise, como agora também é uma disputa grande, né? Mesmo que, por exemplo, você falou das pessoas venderem coisa pela internet. A pessoa vai lá, compra, vende, mas ele tem que fazer uma propaganda na plataforma de venda dele. Ele tem várias plataformas de venda dentro da internet para você divulgar o seu produto, certo? Tem vários concorrentes do correio, que tem uns nomes lá, que às vezes um, inclusive, dá mais visibilidade para você vender o seu produto. Você até vende mais, mas só tem um custo para isso também, né? A empresa vai cobrar determinado custo para você vender. Se você não pagar, você não vai vender. Então é uma disputa grande, entendeu, nisso também. Tem as empresas e tem o cidadão individualmente também. Às vezes, individualmente, ele vai fazer propaganda lá aleatória, mas se ter o alcance que os caras têm pagando as plataformas, é bem diferente, entendeu? Tem isso também para a pessoa localizar. Mas, nas considerações finais, eu gostaria de colocar isso, né? Porque é uma empresa viável, né? E que, enquanto pública, ela é beneficiária para a população. Que se passar a ser privada, nós vamos pagar caro. Como é hoje a água, né? Hoje a água vai ficar uma coisa mais cara desse século. Os caras estão vendendo tudo, querem vender até os rios. É um absurdo. Certo? A água é vida para a população. Imagina se você vende e obrigar a pessoa a tomar um copo de água, ela tem que pagar, vai ser cruel para a vida daqui para frente. Para futuras gerações. Obrigado. Opa, tá? Obrigado. Me acompanha nas redes sociais e até o próximo episódio. Canal Nômade Passaporte Cash. Deus abençoe. Ok. Obrigado aí.